Será que está na hora de dar uma nova chance para a serotonina? Eu explico o que eu vou querer dizer com isso nesse vídeo. Mas antes de mais nada, se inscreva no canal, ative as notificações, divulgue esse vídeo e esse canal para aquela pessoa que você sabe que gosta de compreender a neurociência bem explicada. Eu sou um dos grandes críticos da teoria das monoaminas para a depressão. A teoria das monoaminas para a depressão foi proposta no ano de 1964, onde os autores sugeriram que a depressão seria causada pela falta de serotonina e ou noradrenalina no cérebro dos pacientes. Lá para os anos 60, foi uma bela de uma teoria. Concordo que ela tem uma importância histórica muito grande. O problema é que quando nós olhamos para o mecanismo de ação de 97% dos antidepressivos, veremos que eles tentam, por mecanismos de ação parecidos, vamos dizer assim, aumentar as quantidades, seja da serotonina ou da noradrenalina, ou em alguns casos também um pouquinho de dopamina nas sinapses presentes no sistema nervoso central. E aí durante muitos anos, quando nós evidenciamos uma série de pontos, outros na fisiopatologia da depressão, começamos a perceber que nada adianta olhar para o tratamento da depressão com uma visão centrada única e exclusivamente na serotonina. Porque se mantemos essa visão centrada única e exclusivamente na serotonina, acabamos vendo o que percebemos. E o que percebemos? Percebemos um grande número de pessoas que não responde da maneira mais adequada ao tratamento medicamentoso. Por isso que eu e muitas pessoas, já há alguns anos, sugerimos a necessidade do ataque à neuroinflamação, ao estresse oxidativo, à disfunção sináptica, à excitotoxicidade glutamatérgica, à hiperatividade do eixo HPA e uma série de outros pontos que com toda certeza fazem parte da fisiopatologia da depressão. Mas aí, e volte comigo para o começo desse vídeo. E eu começava provocando você dizendo: será que está na hora de darmos novamente uma chance para a serotonina? E aí você me diz: Fabrício, por que você começou o vídeo assim? Bom, eu comecei porque para mim um bom pesquisador ele precisa estar consciente das evidências e nunca estar fechado para o novo. Nos últimos anos, vem aparecendo uma literatura cada vez mais crescente, cada vez mais robusta, mostrando o efeito de moléculas psicodélicas para o tratamento da depressão refratária aos antidepressivos tradicionais. Sim, eu estou falando do LSD, sim, eu estou falando do MDMA, que é a molécula ativa dentro do êxtase, sim, estou falando da psilocibina. Então, eu quero que você tenha claro que se nós tivéssemos que apostar algo para o futuro bem recente, pensando em moléculas para tratar a depressão mais grave, os psicodélicos são, na literatura mundial, aquela maior esperança para aqueles que olham para esse tipo de moléculas. E se você me perguntar, Fabrício, como os psicodélicos funcionam? Qual é um dos mecanismos de ação melhor relacionados ao efeito dessas moléculas para tratar a depressão refratária ao tratamento medicamentoso tradicional? E a resposta seria o agonismo, a ativação dos receptores 5-HT2A. E aí você me diria: tá, entendi, Fabrício. Então você quer me dizer que esse retomar do olhar para a serotonina, na verdade está envolvido com retomar o olhar para o agonismo ou a ativação, num termo mais popular, dos receptores 5-HT2A? Eu digo que sim, com toda certeza. Mas quando eu digo que sim, dentro da minha mente vem um trabalho publicado na revista Science no ano de 2023. Então, no início de 2023, foi publicado um artigo científico numa revista de altíssimo impacto, que é a revista Science. Eu não sei se você é um profissional da saúde, se você é um cientista ou se você é alguma pessoa interessada em ciência no geral. Mas a probabilidade de você já ter ouvido falar da revista Science é muito grande. Então esse trabalho publicado no início de 2023 nessa revista mostrou que o efeito psicoplasticogênico de drogas psicodélicas estaria envolvido com a ativação do receptor 5-HT2A dentro de células neuronais. Toco a campainha porque eu falei a palavra psicoplasticogênicos. E aí você me diz: Fabrício, o que é uma molécula psicoplasticogênica? Esse é um termo
que foi cunhado recentemente, que remete àquelas moléculas que têm a capacidade de estimular a neuroplasticidade de maneira bem efetiva. Então lembra que eu já falei num dos meus vídeos anteriores aqui no YouTube que a neuroplasticidade envolve o nascimento de novas sinapses, a reorganização sináptica em áreas importantes. Então o que esse trabalho publicado no ano de 2023 na revista Science sugere é que esse efeito das moléculas psicodélicas deva-se à ativação do receptor 5-HT2A não obrigatoriamente na membrana, mas sim dentro das células. E que moléculas como o DMT, que é a dimetiltriptamina presente, por exemplo, num chá de daime ou do ayahuasca, como queiram, tem a capacidade de passar a membrana, enquanto por outro lado a própria serotonina não tem. O que explicaria a falha de muitos antidepressivos quando estão limitados a aumentar as quantidades de serotonina e consequentemente permitir que esta própria ligue-se apenas nos receptores da membrana, e por outro lado o sucesso das moléculas psicoplasticogênicas, porque podem atravessar a membrana e interagir com esse receptor presente dentro da célula neuronal. Claro, estamos falando de ciência de fronteira, claro, estamos falando de algo que está sendo definido nesse momento. E isso pode, sim, com toda certeza, ser mostrado em outra direção no futuro. Mas hoje, quando eu me pergunto qual é o futuro, pensando em moléculas, para o tratamento da depressão refratária aos antidepressivos tradicionais, na minha cabeça, num primeiro momento, vem moléculas antigas, como o LSD, como o próprio MDMA, como a psilocibina ou como a dimetiltriptamina. Todas elas ligando-se no receptor 5-HT2A e promovendo esse reorganizar de sinapses e auxiliando muito no tratamento dessas depressões mais graves. Um parêntese, diria que seriam interessantes também para outras situações em que eu tenha esses nós neuronais, vamos dizer assim, para situações como um estresse pós-traumático. Com toda certeza, eu vejo um futuro do ponto de vista de mecanismos também bem interessante. O que esse trabalho publicado no ano de 2023 mostrou, e eu vou pedir para a minha equipe colocar a referência dele aqui na descrição, mostrou que talvez o mecanismo de ação dessas moléculas psicoplasticogênicas deva-se à ativação do receptor 5-HT2A, não na membrana, como pensávamos originalmente, mas sim dentro das células neuronais. Se você ouviu até aqui, eu quero te fazer uma pergunta. Sabia que o nosso cérebro produz o próprio DMT? O nosso cérebro produz a própria dimetiltriptamina? Se você ouviu até aqui, coloque nos comentários. Fale mais sobre a produção de DMT no cérebro, que eu gravo um vídeo específico sobre isso, especialmente para você. Vou agora me concentrar para fazer aquele resumo final de 1 minuto, para que você possa averiguar se conseguiu absorver as principais informações desse vídeo. Vamos lá? Esse vídeo eu tentei mostrar para você os principais moléculas que seriam o futuro para o tratamento da depressão refratária aos antidepressivos tradicionais. E essas moléculas, embora representem um futuro, são moléculas antigas. LSD, MDMA, psilocibina, DMT, que têm apresentado afinidade pelo receptor 5-HT2A e resultados em trabalhos científicos muito interessantes, aliviando uma série de sintomas importantes de depressões graves. E que esse trabalho de 2023 da revista Science mostrou é que esse efeito parece ser mediado não pelo receptor presente na membrana, mas sim pelo receptor presente dentro das células neuronais. Fique bem, um abraço e até uma próxima. Tchau!